A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira em São Carlos, nós somos gratas a Deus por mais essa oportunidade. Deus nos dá de aprendermos a sua palavra na Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa operar em nós maravilhas nesta manhã. Que o Espírito Santo tenha total liberdade para falar no nosso meio e que a sua palavra fique gravada no nosso coração para que nós não pequemos contra Deus. Nesta manhã eu te convido a fechar os olhos e orar comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço, te bendigo, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, pela oportunidade que temos de orar a Ti livremente, de aprendermos da Tua palavra. Senhor, fale aos nossos corações neste momento, visita cada família, cada lar, e que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Senhor, nos ensina, abra o nosso coração, abra a nossa mente. Senhor, nós também clamamos, ó Pai, pela nossa nação. Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria, Pai, às autoridades, para que possamos, Senhor, atravessar esse período de adversidade, debaixo da Tua santa e poderosa mão. Em nome de Jesus, capacita os governos, ó Deus, em todas as esferas, Senhor, federal, estadual, municipal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, porque nós dependemos de Ti, sem Ti nós nada podemos fazer, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, continue dando estratégia, Senhor, à Tua igreja, fortalece o Teu povo por toda a face dessa terra, em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos de Ti, só o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus, atende o clamor do Teu povo, Senhor. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, nos livra do mal, em nome de Jesus, Senhor. Aguarda, ó Pai, o Teu povo, dê saúde, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Fala conosco nesta manhã. Nós oramos e agradecemos. Amém. Hoje, irmãos, nós daremos início a mais uma revista Betel Dominical para adultos, cujo tema é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. O enfoque é Salmos, um guia devocional para o cristão. Eu gostaria de chamar a atenção de todos para essa palavra devocional. O que seria o devocional? Um tempo dedicado ao Senhor, um tempo que você tira para Deus e se dedica à oração e à palavra e ao louvor. Deus estabeleceu um padrão de comunhão com o seu povo. Quando ele cria o mundo, o homem, todos os dias o Senhor visita Adão e depois Eva no jardim para manter a comunhão com eles, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele te ama, ele me ama e ele quer se relacionar conosco. Então, esse devocional é um tempo que você tira para estar com Deus, para adorar a Deus, para orar, para meditar na sua palavra. No tempo do povo atravessando o deserto, Deus enviava o maná diariamente e Ele nos dá a sua palavra hoje, que você tenha a possibilidade e reserve um tempo como prioridade para aprender, para ler a palavra do Senhor. Nós sabemos que um cristão é bem-sucedido, ele com certeza dedica um tempo diário ao Senhor para crescer na graça e no conhecimento de Deus por meio da sua palavra, por meio de um relacionamento de diálogo com Deus, de ouvir a sua voz. A oração, ela é parte da vida de cada discípulo. O tempo de oração, conforme nos diz Randy Pop, ele diz o seguinte: deve nos aproximar de Deus. É um momento de honra a Deus, no qual nós reconhecemos a soberania de Deus, um tempo em que nós reconhecemos que Deus tem prioridade na nossa vida, um tempo em que nós reconhecemos que o Senhor é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais.
é tempo de reconhecermos os nossos pecados, de nos arrependermos, de aceitarmos o perdão de Deus para as nossas vidas, de perdoarmos aqueles que nos ofenderam, porque nós temos que saber que nós somos dependentes do Senhor, dependentes da graça do Senhor. É tempo de reconhecer que o nosso Deus tem poder e que nós dependemos dele em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Nós precisamos reconhecer que tudo vem pela graça de Deus, nada vem de nós, tudo vem de Deus. E para que o Senhor possa operar milagres na nossa vida e o Espírito Santo possa produzir o seu fruto, nós dependemos de Deus. E esse tempo de devocional, os salmos podem ser orientadores, um guia, um norteador para que nós possamos crescer. Além da própria palavra do Senhor, nós também temos alguns livros na biblioteca e alguns outros lugares como sites que nós podemos encontrar material para nos ajudar nesse devocional diário. Nós temos esse livro, Cânticos de Jesus, né? Que vai orientar um ano de devocionais diários nos Salmos, do Timothy Keller. Nós temos lá na biblioteca da nossa igreja o presente diário. Você tem físico, livro físico, ou você também pode encontrar nos sites, na internet, no próprio Google. Nós temos na igreja também Vivendo Salmos, Motivação para os Desafios da Vida Moderna, do Charles Swindoll. Esse livro nós temos na igreja e ele vai falar um guia semanal, trabalhando com os salmos. Eu tenho aqui na minha casa, né, mas a gente também consegue encontrar Mulheres que Amaram a Deus, 365 dias com as mulheres da Bíblia. É um devocional, a capa dele é essa, é um devocional que trata das mulheres da Bíblia e ele vai trabalhando de acordo com a cronologia da Bíblia. E nós temos na igreja também esse outro livro, um guia fácil para quem quiser se aprofundar um pouco mais no estudo de Salmos. E ele vai trabalhar cada salmo, por quem foi escrito, em que tempo foi escrito. Então nós temos muitos recursos para nos dedicarmos à palavra do Senhor, tirarmos um tempo de devocional a Deus. Eu também quero falar um pouquinho da revista, a revista Betel Dominical para Adultos. Você pode encontrar na Secretaria da Igreja, que é essa revista que nós vamos utilizar nesse quadrimestre. Então, que nós possamos procurar a Secretaria da Igreja e adquirir a revista. Então, estes são alguns materiais que eu gostaria de compartilhar e que podem nos auxiliar, tanto no nosso devocional quanto no aprofundamento do estudo do tema que nós vamos abordar nesse trimestre. O livro de Salmos e o capítulo que nós vamos estudar hoje tem como texto áureo Salmos 98, verso 5, cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. A verdade aplicada, o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Então, que você se comprometa nesse período de se dedicar à leitura dos Salmos, tirar um tempo para meditação, para retirar aprendizado daquilo que você tem lido, que você se detenha nessa leitura e tente tirar verdades para a sua vida, aplicações, e com certeza você vai ver uma transformação na sua vida devocional, na sua vida como discípulo do Senhor. Os objetivos da lição. Hoje é uma aula bem técnica, nós vamos trabalhar com a questão da divisão dos livros, vamos trabalhar com alguns termos, vamos trabalhar com algumas características dos livros. Então, é uma visão bem panorâmica dos Salmos. Hoje, vocês vão perceber que ela está bem técnica,
mostrar a importância dos cânticos, que o livro dos Salmos é o livro dos cânticos, e destacar alguns termos específicos dos Salmos. Textos de referência. Salmo 42, verso 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 44, verso 1. Ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmo 45, verso 1. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Que o seu coração esteja realmente sedento pela palavra do Senhor, pelo próprio Deus na sua vida, e que sejam momentos de muita dedicação e que nós realmente possamos aprender, porque o livro dos Salmos ele vem para nos ensinar e nos lembrar do que fez o Senhor pelo povo dele e o que ele pode fazer por nós. A introdução. É provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto, é necessário conhecê-lo. O livro de Salmos é muito apreciado pela maioria dos cristãos. Connelly, nesse livro, Guia Fácil para Entender Salmos, ele nos diz o seguinte: o livro dos Salmos curaram mais feridas e enxugaram mais lágrimas do que qualquer outra seção da Escritura. Todas as emoções humanas encontram expressão em Salmos, da raiva ao amor e do desespero à maior confiança. Como o livro de Salmos ele está dentro do gênero lírico, porque são poemas, é uma poesia. Então, o que a gente tem como objetivo principal? A expressão dos sentimentos, e há uma variação. Ele demonstra todos os sentimentos do povo naquele período. E o que nós aprendemos com isso? E o livro de Salmos, ele nos ajuda a expressar os nossos sentimentos e a também reconhecer os nossos sentimentos dentro do livro, no povo, como ele vivia, como ele expressava os seus sentimentos e que esses sentimentos são como os nossos. Nós também temos momentos em que nós temos alegria, temos tristeza, temos aflições, temos angústia, temos desespero e eles também vivenciaram isso. Então nós podemos nos identificarmos com o povo que viveu naquele período e que é o povo de Deus, assim como também nós somos. Eu destaquei alguns versos que eu gostaria de ler de alguns salmos. Salmo 42, versos 3 e 5. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação. Salmo 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Salmo 103, verso 1. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Então nós vemos versos que expressam tristeza, angústia, versos que expressam alegria. A nós nos cabe ler, estudar, meditar e, inclusive, memorizar estas palavras, que nós possamos ver que o Senhor nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, sejam de alegria, de tristeza. Deus está do nosso lado e Ele nos ensina por meio dos salmos e da sua palavra que não precisamos e não devemos esconder os nossos sentimentos, que nós temos que nos entregar por completo, com inteireza de coração, porque só assim o Senhor pode completar a boa obra que Ele começou, assim como em Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz:
Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo. Então, que em nome de Jesus, você se mostre ao Senhor, como se fosse possível nos esconder de Deus. Eu também separei o Salmo 139, que eu gostaria de ler com você neste momento, porque em alguns momentos a gente acredita que a gente pode esconder nossos sentimentos, usar máscaras, pode até ser que muitas vezes o nosso coração está abatido e no nosso rosto nós temos um sorriso e para as pessoas nós não revelemos o que realmente passa dentro do nosso coração e da nossa mente, mas do Senhor não há como esconder. Ouça comigo e, se quiser, abra no Salmo 139. Vou ler dos versos 1 a 12. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Então, que nós possamos crer que o Senhor, Ele cuida de nós, Ele se interessa por aquilo que eu e você sentimos, e Ele quer ouvir de você. Que você possa ter momentos com Deus, que você possa entregar completamente, conhecer a palavra do Senhor. Além disso, que você se lembre de Mateus 6,6. Quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Tire esses momentos com Deus. Fale com o Senhor. Abra a sua mente, o seu coração, que você se entregue totalmente. E eu creio que com uma vida diária, devocional, aos pés do Senhor, reconhecendo que só Ele é digno do que há de melhor, de Ele se tornar a sua prioridade, e você verá grandes coisas que o Senhor há de fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. E a partir de agora, nós vamos trabalhar o tópico 1, que tratará sobre a divisão, livro, o título e os autores. Então, nós vamos analisar todos esses momentos ali. Comecemos então pelo subtópico 1.1, título. A palavra Tehillim, em hebraico, significa louvor. Por isso, podemos traduzi-lo como livro dos louvores. Tehillim é o livro dos salmos. No livro de Salmos, nós encontramos a expressão de sentimentos, o desejo de ter intimidade com Deus, de proteção, de exaltação e de louvor a Deus. É um livro de louvores. Os versos dos Salmos, eles nos alertam a trazer à memória os grandes feitos do Senhor ao povo dele e a nós. Nós percebemos que o genuíno louvor deve fazer parte da nossa vida, independente das circunstâncias que nós temos vivido. Então, por meio do louvor, nós exaltamos a Deus por aquilo que Ele é e principalmente
por todas as vezes que ele se manifesta a nós por meio da sua intervenção na nossa vida. Nós percebemos nesse estudo de hoje 3 pontos que eu quero destacar. O livro dos Salmos, ele tem alguns propósitos. Primeiro, revelar o espírito de devoção do seu povo, do povo de Deus, por meio de vários acontecimentos e incidentes ocorridos. Segundo, divulgar as profecias messiânicas. E terceiro, convidar os outros povos a se unirem ao povo, aos filhos da promessa, o povo de Deus, de Israel, e juntos prestarem culto ao Senhor. Então, ao longo do livro, nós vamos detectar esses 3 propósitos importantes. O subtópico 1.2 abrangerá a questão da divisão do livro. Nós vamos estudar e vários comentaristas, eles vão divergir, mas o que nós vamos considerar? Que o livro de Salmos é dividido em 5 livros que começam respectivamente no Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. Essa divisão em partes, ela está bem explicada nesse livro, Os Livros Poéticos, dessa revista da ETAD. Vou deixar aqui, ó, revistinha da ETAD, tem lá na igreja também, tá? E aqueles que fazem o curso básico de formação em teologia na igreja já tiveram acesso a esse material. Ele trabalha com a divisão dos Salmos em 5 livros, na página 68. Eu quero só destacar alguns aspectos importantes, porque alguns comentaristas dizem que há uma relação do livro de Salmos com o livro do Pentateuco, e por isso essa divisão em 5 livros. Do Salmo 1 ao 41, que é o primeiro livro, são quase todos de autoria de Davi, e eles correspondem ao livro de Gênesis por conta da temática, que a ênfase é sobre o pecado e a necessidade de Deus. O livro 2 corresponde dos Salmos 42 a 72. Davi é o principal escritor destes salmos e ele corresponde ao livro do Êxodo por conta da salvação do homem e da libertação de Israel. O livro 3 abrange dos Salmos 73 a 89. O autor principal é Asaf e o assunto é sobre tabernáculo, liturgia levítica e a santidade de Deus, correspondendo ao terceiro livro, que é o livro de Levítico. Livro 4, dos Salmos 90 a 106. A maioria dos salmos, os autores são incertos. Corresponde ao livro de Números, por causa dos temas concernentes aos perigos, bem como a proteção divina durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. E vários destes salmos, 90 a 106, são proféticos e ressaltam o tempo em que os judeus cessarão as peregrinações entre as nações gentílicas. O quinto e último livro vai do Salmo 105 a 150, a autoria diversificada, e ele corresponde ao livro de Deuteronômio. O fato principal, a temática, é devido a enaltecer a palavra de Deus, a própria lei, e o louvor. Uma curiosidade que o livro da ETAD nos traz é o seguinte: a semelhança de conteúdo entre esses 5 livros e o Pentateuco é tão impressionante que alguns rabinos dos tempos antigos chamavam os Salmos de o Pentateuco de Davi. E já já nós vamos entrar no detalhe da questão de chamar os Salmos só Salmos de Davi. O subtópico 1.3 vai tratar exatamente dessa questão dos autores. Muitas pessoas acreditam e chamam apenas Salmos de Davi, denominam, os salmos como Salmos de Davi. Embora Davi tenha escrito a maioria dos salmos, que são 73, de autoria do Davi, ele não é o único autor. Existem outros autores. Moisés, que escreveu o Salmo 90, Salomão, que escreve 2 salmos, o 72 e o 127.
Asaf, que escreve 12 salmos, sendo o mais famoso 73. Emã e Etã, que escrevem um salmo cada um. Os filhos de Corá, que há uma divergência entre os escritores, uns dizem 11, outros dizem 12. E há aproximadamente, segundo a Bíblia da Escola Dominical, 50 salmos anônimos. Tá? Então, o que a gente aprende aqui? Que os salmos eles são escritos por diversos autores. A Bíblia King James ela diz o seguinte, que a primeira coletânea pré-exílica foi organizada na época de Davi. Alguns outros salmos foram compostos durante o exílio, mas foram os mestres e servos pós-exílicos que completaram e concluíram a coletânea de 150 salmos. O que eu ensinei? Eu ensinei que o livro de Salmos ensina, alerta e traz à memória os feitos e agir de Deus. Costuma-se dividir o livro de Salmos em 5 livros e que o Espírito Santo inspirou diferentes pessoas em diversos momentos a registrar que só Deus é digno de adoração. Passemos então para o tópico 2 da revista. Principais características do livro. O livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica, como eu já disse, é poesia e são cânticos. Os escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos linguísticos para transmitir a mensagem. Então, que neste momento nós vamos entrar na parte um pouquinho mais técnica. O subtópico 2.1 vai trabalhar a questão da poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmos nós encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento. Eu separei aqui alguns. Êxodo, capítulo 15, versículos 1 a 19. Você pode depois parar o vídeo e voltar e ler na sua Bíblia. Cântico de Moisés, que aparece também um outro cântico em Deuteronômio 32. Em Juízes, o cântico de Débora, muito famoso e um dos poemas hebraicos mais antigos da Bíblia. Ele encontra-se em Juízes 5, versículos 1 a 31. A Abacuque 3 e outros textos que vão tratar de poesia, né? de textos poéticos dentro da Bíblia. O tópico 2.2 vai tratar de algumas características específicas do livro. Nós temos que lembrar que os Salmos também contêm poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra ou seguem uma sequência alfabética. Eu separei aqui, eu vou ler para vocês, vou tentar mostrar, mas vou ler, tá? Então, essa linha vertical está escrito acróstico. São uma sequência de letras que formam uma palavra. E as linhas horizontais, eu vou compor o poema e vou respeitar essa linha vertical que vai chamar a palavra acróstico. Essa linha vertical trata do tema do poema. E aqui o poema em si. Então, eu vou ler aqui o poema para você. Acróstico. Acróstico é um tipo de texto, geralmente uma composição poética em que cada verso, rimando ou sem rima, principia sempre por uma das letras da palavra que lhe serve de tema. Isso permite saber o tema lendo na vertical, de cima para baixo ou no sentido inverso. Ora, experimenta lá neste texto. E um outro exemplo é com a palavra na vertical, a amizade. E aí, o texto na horizontal, o texto poético. Amigos são, muitas vezes, os irmãos que escolhemos, zelosos, eles nos ajudam e dedicam-se por nós, para que nossa relação seja verdadeira e eterna. Esses são 2 exemplos de acróstico na língua portuguesa, com uma palavra escrita na vertical e você começa cada verso com uma letra dessa palavra. Essa palavra aqui representa o tema
do seu poema, isso em língua portuguesa. Um exemplo bíblico de acróstico. Peguei o mais comum e o mais citado, Salmo 119. Como nós sabemos, o Salmo 119 é composto por 176 versos, e ele é um exemplo de salmo que usa o recurso do acróstico. Como que o poema foi composto? Nós sabemos que no hebraico existem 22 letras, o alfabeto. Então, o autor do texto, do Salmo 119, vai dividir o poema em 22 partes, porque ele vai trabalhar com as 22 letras do alfabeto, e os versos são reunidos num conjunto de 8 versos. Então, ele faz um grupo com 8 versos e ele tem 22 letras. Se você fizer 22 vezes 8, você vai ter 176, ou seja, 176 versos, porque cada grupo começa com uma mesma consoante do alfabeto hebraico em ordem alfabética. Por que eles utilizavam esse tipo de recurso, o acróstico? Para facilitar a memorização, né? Como nós sabemos, no tempo antigo, nem todos tinham acesso, então eles passavam geração para geração e para isso eles memorizavam a palavra de Deus. Esses recursos são importantes até hoje para a memorização da palavra e para o ensino e aprendizagem da palavra de Deus. O tópico 2.3 vai tratar do refrão. O refrão é a repetição de um verso na íntegra, né? Uma repetição de uma frase ou uma fórmula, e no caso do poema, a repetição do verso. Quando eu digo na íntegra, eu quero dizer que repete integralmente, inteiro. Não há modificação do verso. Onde nós detectamos isso na palavra do Senhor? O Salmo 107, ele tem vários exemplos. Você pode depois conferir. Salmo 107, nos versos 6, 13, 19 e 28, ele repete o mesmo verso, que é chamado de refrão. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. E ainda no Salmo 107, um outro refrão, versos 8, 15, 21 e 31. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Os refrãos, para que serve isso? Tem a função de organizar o poema ou reforçar o tema dentro do texto. Outra característica importante é o paralelismo. Nós temos o paralelismo na língua portuguesa, que é o quê? Enquanto o refrão você repete o verso na íntegra, o paralelismo você tem uma leve modificação no final do verso. Aqui, quando a gente vai estudar a poesia hebraica, nós vamos ter uma outra definição, né? O paralelismo vai estar ligado no sentido de relação de ideia entre dois ou mais versos da poesia. Ele quer reforçar as ideias. O que é importante aqui? Há uma distinção entre a poesia, a nossa poesia, a poesia ocidental, e a poesia hebraica. Uma das principais diferenças. A nossa poesia, ela prima pelas rimas, né? A rima das palavras. Lembra? Eu vou ler aqui um poema e você vai perceber que no final as palavras elas têm um som e esse som eles vão se combinar. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Então, as palavras ver e doer rimam entre si, e sente e descontente. Então, isso é a rima. A poesia ocidental tem a preocupação em rimar. Já a poesia hebraica, ela não trabalha com essa questão da rima e ela vai dar mais prioridade e ênfase às ideias, o que faz com que quando a poesia seja traduzida de um idioma para outro, ela não perca tanto como perde a poesia ocidental. O pouco uso do efeito das rimas, né, na poesia hebraica
é compensado pelo uso do paralelismo, que consiste em repetir a ideia em 2 ou mais versos sucessivos de formas diferentes em cada verso. Então, trabalhando mesmo com o livro, esse livro ainda da ETAD, eu peguei alguns exemplos e eu quero destacar esses exemplos. Existem vários tipos de paralelismo. Os mais comuns são 3 que eu vou abordar, que é o paralelismo sinonímico, entre palavras sinônimas, paralelismo sintético, que vai acabar desenvolvendo no segundo verso a ideia que foi apresentada no primeiro, e o paralelismo antitético, que vem da palavra antítese, de palavras opostas. Então, o primeiro exemplo, paralelismo sinonímico. A segunda parte do verso repete a primeira parte em outras palavras. Então, um exemplo, Salmo 103, verso 7. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do monturo ou do lixo pobre. Então, essa ideia de pobre e necessitado. Paralelismo sintético. A segunda parte desenvolve, amplia a primeira parte. Exemplo clássico é o Salmo 23, verso 1. A maioria das pessoas conhecem, né? O Senhor é meu pastor. E a ideia se amplia. Nada me faltará. E o outro exemplo é o paralelismo antitético, que a segunda parte é oposta, é contrária à primeira parte. Um exemplo é o Salmo 1, verso 6. O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E nós agora vamos para uma afirmação do Connelly, do Guia Fácil para Entender Salmos, que nós temos na nossa biblioteca. O que ele fala? A melhor explicação que ele encontra para que os poetas hebreus utilizem e escrevam dessa forma os versos, né, de forma paralela, com esses paralelismos, é para que dê mais tempo para aquele que lê os salmos pare e pense naquilo que está lendo, para que não haja uma mudança de verso de forma rápida, sem reflexão. Ele fala o seguinte aqui, uma coisa que ele afirma: os versos paralelos são uma forma interessante de repetir informações importantes com a esperança sincera de que sejam assimiladas. Então, por isso que você vai encontrar esses recursos linguísticos e estilísticos na composição dos textos, para reforçar a ideia, para levar à reflexão. E daqui a pouquinho a gente vai entrar em alguns termos que eram próprios da música e também tem essa característica de levar à reflexão. Para resumir o tópico 2, eu ensinei que os escritores dos Salmos, inspirados por Deus, fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Tópico 3. Ele aborda o esclarecimento de algumas expressões, então nós vamos ver algumas expressões que aparecem em algumas traduções da Bíblia e que muitas pessoas acabam lendo ou passando por cima das palavras e não tem muito conhecimento do que elas significam. Eu vou deixar claro que o comentarista da revista destacou que há uma divergência na tradução e no que essas palavras realmente significam, mas ele optou por algumas traduções. Então, nós vamos nos deter àquelas traduções que ele deixou claro na revista. Os termos são Selá, Gaion, Miquitão, Gedutum, Masquil e Degraus. Tópico 3, bem técnico, vai abordar essa questão das traduções. Nós não podemos esquecer que o livro de Salmos são cânticos, né, como se fosse o hinário de Israel. Então, ele está bem relacionado à área musical. Nós, quando vamos estudar o livro de Salmos, encontramos vários comentaristas dizendo que se perdeu a música. Você não encontra as partituras, você não tem a música
certinha que muitos cantores hoje em dia vão fazer música sobre os salmos, mas isso de forma livre, porque nós não temos acesso. Então, abrindo esse parêntese, né, são termos esses que nós vamos estudar, Selá, Gaion e Miquitão, relacionados à área da música, e elas são encontradas em vários salmos. Um dos vocábulos mais repetidos em todos os salmos é Selá. Ele aparece por cerca de 71 vezes, por exemplo, no Salmo 3, 24, 46 a 50. E uma das possibilidades de tradução, de acordo, por exemplo, com a Septuaginta, ela considera como uma pausa, um interlúdio musical, um silêncio musical. E Gaion, no Salmo 9 a 16, aparece junto com a palavra selá, e uma possível tradução é momento para meditar. Miquitão aparece no Salmo 56, significa oração silenciosa, texto gravado ou permanente. Então, só para retomar, selá, pausa, Igaion, momento para meditar, Miquitão, oração silenciosa, texto gravado ou permanente. Em termos práticos, o que nós podemos pensar quando essas palavras aparecerem nos salmos? E é momento de fazer pausas, parar para meditar com relação ao conteúdo que foi lido, qual a mensagem, também com relação aos cânticos que nós temos acesso, qual é a mensagem que é transmitida. É um tempo de nós refletirmos e unirmos também, principalmente nessa questão devocional, a oração, a meditação na palavra, os cânticos de louvor. A nossa vida, ela deve estar ligada a louvor e adoração a Deus. Então, que nós possamos ter em mente que esses textos eles devem ser gravados e permanecerem na nossa mente, no nosso coração. As próximas palavras são Jedutum e Masquil. Nós encontramos um pouco da história, e rapidamente, da história de Jedutum em 1 Crônicas, capítulo 16, 41 e 42. O nome dele está associado a louvores, a profecias e instrumentos musicais. E Masquil é traduzido como salmo didático ou de entendimento. A outra palavra é degraus. O significado literal é degrau, subir, ou ainda cântico gradual, ou cântico de peregrinação, como nos diz o comentarista. O que é essa peregrinação? Do povo a Jerusalém para participar das festas. O tópico 3 abordou os significados dos temas Selá e Gaion, Miquitão, Jedutum, Masquil e degraus no livro dos Salmos, dizendo que esses significados são abrangentes e que ainda há um constante debate com relação às traduções, mas nós escolhemos algumas. A conclusão dessa aula de hoje nos leva a pensar. O livro dos Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressas em muitos cânticos. Então, que haja, e o comentarista chama atenção para isso, que haja uma reflexão no que é cantado, no que é lido, que você não receba tudo como verdade, mas que você busque na palavra do Senhor, que você estude, que você medite e que você saiba exatamente distinguir o que é palavra do Senhor e o que é heresia, né? O que está baseado em distorções, em superficialidade doutrinária. Então, que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração e que você grave que os salmos, ele pode sim te ajudar numa vida devocional e ajudá-lo a crescer
como discípulo, como verdadeiro servo do Senhor, que o adora com a sua vida. Que Deus abençoe e que você tenha um ótimo domingo. A todas as mães, um feliz Dia das Mães, que Deus possa abençoá-las grandemente, em nome de Jesus.